Bom dia, pessoal. Bom dia, tia. Bom dia, todo mundo. Vamos nós aqui hoje, encerramento, né, do nosso estudo desse tema da mordomia cristã, não qualquer mordomia, né? E aí ontem a gente finalizou aí com essa trajetória do mordomo cristão e do aprofundamento desse mordomo até ele chegar à mentalidade do filho que se entrega. E aí, quando acabou, eu pedi para a Tiovana se hoje podia entrar para a gente encerrar. A Tiovana tinha falado para também eu falar um pouco do que eu aprendi, porque eu tinha falado com ela que eu aprendi muito com esses estudos, com esses dois estudos que a gente fez. Foram muitas aulas. Eu, eu perco as contas das aulas. Mas eu sei que eu acho que teve mais de 20 tanto no outro quanto agora. E isso fala sobre uma caminhada, né? E eu acho engraçado que durante eu começo de uma maneira e durante o estudo o Senhor vai aprofundando e ampliando a visão e colocando mais coisas no sentido de revelações mesmo, com mais profundidade do que eu tinha feito no início. Então a gente acaba que vai construindo junto. Você vai aprendendo, eu vou aprendendo, a gente vai aprendendo. Giovana falou também que aprendeu, que o Senhor ensinou coisas a ela. E eu separei algumas coisinhas aqui que eu botei, que eu aprendi especificamente com esse estudo da mordomia. E que, assim, eu vou dizer para você, mudou a minha caminhada com Jesus, eu diria assim. Vocês sabem que para mim esse ano não, né? O ano passado. Agora vai ser isso. Até pelo menos uns 15 dias eu vou ficar falando esse ano, mas ano passado. 2022 foi um ano de muitos processos para mim, eu sei que para vocês também aí, de muito aprofundamento. E quando eu estava assim, numa parte do processo que eu estava me sentindo bem, bem moída, assim, o Senhor foi e falou, compartilha esse conteúdo que você está aprendendo de oração com o pessoal da live de oração. Eu falei, meu Deus, mas agora, nessa hora. E aí deixei um pouco pra lá, eu falei, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. E aí, como sempre, né, que é aquilo que a gente está aprendendo nesse estudo do amor do meio, a gente aprendeu. Não fica achando que é coisa da sua cabeça, vai lá e faz. Se não tá indo contra a palavra, vai lá e faz. E aí eu fiquei, não, acho que isso é coisa da minha cabeça, porque eu não tô dando conta de fazer nada, não. E aí o Senhor ali, né, ministrando no meu coração, e um dia, acho que depois de uma live, falar com o Tia Havana, quando eu vi, eu já tinha falado, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor me impulsionou assim, que quando eu vi, eu já tinha falado, entendeu? E aí eu falei, 6 horas da manhã, meu Deus, o Senhor tem que me dar coragem e tem que me dar disciplina. E eu tinha muita dificuldade em não ter constância, né? Eu falei pra Tia Havana que ela é um exemplo para mim de constância, de manter a disciplina, de tipo assim, da rotina. Como a minha mente é muito criativa, acelerada, ela vai, ela viaja, ela volta. Então, eu fazer sempre a mesma coisa é uma dificuldade para mim. Não é sempre a mesma coisa de todo dia igual, mas a rotina, entendeu? Dos horários, de como dos hábitos, dos bons hábitos, daquilo. Mas eu tenho aprendido que a espontaneidade ela vem a partir da rotina, porque é a rotina que dá a base para que a gente tenha o espontâneo, assim como é a tradição que dá a base para a gente ter o novo. E o Senhor tem me ensinado isso, né? E aí, quando ele falou pra eu fazer isso, eu falei, meu Deus, o Senhor tem que me dar graça. Porque eu ainda pensei assim, acho que o Xavan não vai deixar muito não, porque é a live de oração. Aí eu ainda fiquei, digamos assim, com essa pontinha de esperança contrária, digamos assim, tipo assim, deixa pra lá. E aí ela, não, vamos fazer. Eu falei, meu Deus, ela quis e a Vânia é mais doida do que eu. E aí, no final deu certo. O Senhor nos abençoou. Eu amo estar aqui com vocês. Com certeza vai de encontro a todo o meu hábito de organismo, do meu organismo. Mas eu aprendi a acordar cedo, a gostar de acordar cedo. Se me deixar, eu ainda durmo até tarde. Mas eu aprendi a gostar, eu aprendi a aproveitar também o comecinho do dia, a entregar meu comecinho do dia ao Senhor. Então, vocês me ajudaram muito. Eu agradeço muito a Deus por vocês.
porque vocês acreditaram que eu podia ser veículo de Deus na vida de vocês, porque eu sei que foi Ele que falou tudo o tempo todo, e eu creio que o Senhor é, confiou no trabalho dele em mim, para deixar eu estar aqui, e vocês também, porque vocês podiam não querer dar ouvidos, vocês podiam achar que, né, uma menina não tem nada a ver, não tem nada para ensinar pra gente, mas vocês fizeram isso. E aí, dentro dessa constância que o Senhor me ensinou esse ano, através do estudo, eu lembrei que antes de eu passar esse processo todo, eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, eu pedi algumas coisas a Ele, e dentre esses meus pedidos, eu falei, eu quero ter autoridade na hora de falar. Eu não quero simplesmente falar por falar. Isso não muda a vida das pessoas. E eu quero aprender a ser constante. Eu quero aprender a ter uma fé constante, a crer de maneira constante, a crer de uma maneira racional, não no sentido de eu entender a lógica de Deus, mas no sentido de não ser só pelas minhas emoções, mas de ser convicta naquilo que o Senhor faz. E aí o Senhor me colocou num processo, e nesse meu processo eu aprendi a amar a palavra de Deus mais do que nunca. Eu amava a palavra de Deus, mas eu não tinha compromisso com o aprofundamento da palavra de Deus em mim. Eu tinha compromisso no sentido de eu amo a palavra de Deus, eu quero fazer o que está escrito lá, mas eu não tinha compromisso de comer a palavra de Deus. Eu sempre fui muito da oração, do que o Espírito Santo estava me falando, e isso é bom, é importante. Mas isso traz intimidade, traz mover, traz espontaneidade, traz o movimento de Deus, o novo de Deus, mas sem a palavra isso fica flutuando, e me faltava essa parte. E aí, especificamente, esse ano o Senhor me levou para um lugar que tudo que eu tinha era a presença e a palavra. A presença e a palavra. E Ele me fez amar a palavra, amar o relacionamento com a palavra. Porque eu, como eu falei, eu tinha esse relacionamento com o Espírito. E às vezes o Senhor me fazia algumas revelações e depois de muito tempo eu ia descobrir que aquilo estava na palavra, mas eu nem tinha lido. Mas Ele tinha falado para mim e agora o Senhor me ensinou um caminho de estrutura, em que a palavra sustenta e o Espírito se movimenta. E vocês fizeram parte disso. E principalmente quando a gente estava vendo sobre a mordomia cristã, e quando a Tiavana falava para mim, às vezes a Tiavana falava na live, né? Não, ela tem que estudar, ela tem que se aprofundar, ela tem que... Quando eu vi, eu já estava dentro de um seminário. Falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu amo aprender do Senhor, mas, meu Deus, do nada eu entreguei. Porque as coisas desse ano foi assim, quando eu vi, eu já estava fazendo. Foi como se o Espírito estivesse me levando. E aí eu aprendi a me apaixonar por comer a palavra, por ter compromisso com a palavra. E quando eu estava falando aqui com vocês, eu queria que esse desejo também ficasse no coração de vocês, sabe? Esse compromisso com a palavra, esse compromisso de buscar, de conhecer, de se alimentar, de querer a palavra. Hoje, quando por mais que eu tenha, como eu falei, essa questão da rotina, essa dificuldade que eu estou vencendo, graças a Deus, hoje, quando eu não paro o meu tempo ali para passar meu tempo com a palavra, é como se eu não tivesse de fato me alimentado, é como se eu não tivesse de fato vivido aquele dia. Mesmo eu tendo orado, mesmo eu tendo ouvido pregação, mesmo eu tendo ficado com Deus, faltou a palavra. Então o Senhor me levou para esse lugar de amor e o estudo fez muito parte disso na minha vida. Deus usou vocês para me ajudar nesse processo, ainda está ajudando, continuem aí, em nome de Jesus. E eu anotei algumas coisas nesse estudo da mordomia que eu aprendi, mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas que eu mais aprendi nesse estudo, que eu não sabia que eu não tinha, era amar as pessoas mais do que aquilo que eu faço. E quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei muito chocada. Eu falei assim, como assim o Senhor está dizendo para mim que eu não amo as pessoas? Mas o Senhor disse para eu amar o próximo. Eu não faço mal para os outros, eu quero bem dos outros, eu trato bem o pessoal, eu gosto de me relacionar bem com o pessoal. Como assim eu não amo as pessoas?
E o Senhor começou a me mostrar, quando eu estava falando aqui, que o maior objeto de desejo dele são as pessoas. E essa foi uma frase que veio revelada na hora. Isso não estava no, no plano ali da aula. E quando o Senhor falou isso entrou no meu coração, sabe? E ele falou assim: você faz e faz muito. Você está acostumado a trabalhar para mim desde pequena. Você sempre estava ativa, muito ativa na obra de Deus, que a gente chama da obra de Deus. E é mesmo parte da obra de Deus. Mas você precisa amar as pessoas antes disso. E aí aquilo me chocou. E eu falei, meu Deus, como assim? E parece uma frase tão simples. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim: as coisas acontecem ao redor das pessoas. Não são as pessoas que ficam ao redor daquilo que é feito. Não são as pessoas que ficam ao redor daquilo que se tem. Não são as pessoas que ficam ao redor daquilo que você faz. Ou que qualquer outra pessoa faça. São essas coisas que precisam ficar em torno das pessoas. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O centro da sua vida sou eu, mas você precisa entender que tudo que você faz tem a ver com as pessoas e não com aquilo que você está fazendo. E eu já ouvi várias vezes isso de diversas maneiras, mas aquilo nunca tinha entrado no meu coração do jeito que entrou nesse estudo. E o Senhor começou a falar comigo, e eu falei algumas coisas aqui com vocês sobre sirva primeiro. Decida hoje servir primeiro e comer depois. Decida hoje usar a sua vida para servir as pessoas, para amar as pessoas, para abençoar as pessoas, para ser resposta para as pessoas, para cuidar das pessoas. E enquanto você faz isso, eu vou cuidando de você. E eu sei que a gente já ouviu isso muitas vezes, mas tem hora que a gente faz, uau, então é isso. E esse estudo mexeu comigo nesse nível, assim. Porque Deus falou comigo sobre isso, e quando Ele colocou as pessoas no centro de tudo que eu estava fazendo, obviamente depois da presença dEle, como alvo de tudo que eu estava fazendo, vou botar assim, Ele é o centro e as pessoas o alvo. Como alvo de tudo que eu estava fazendo, então eu comecei a entender que sem a palavra, sem a presença, sem a unção, eu nunca ia poder ajudar essas pessoas. Porque não tem nada a ver comigo, eu não tenho solução para a vida de ninguém. Eu não tenho, eu posso ajudar, eu posso ser generosa, eu posso ser pontualmente uma solução ali, mas eu não mudo a vida de ninguém, eu não transformo a vida de ninguém. E quando o Senhor falou comigo sobre isso, eu falei, meu Deus, então eu tenho que ser muito mais dependente disso, do Senhor, do reino, da palavra, da unção, do Espírito, do meu relacionamento contigo, do que eu fui até agora. E eu queria muito passar isso para vocês, porque, como eu falei ontem, a trajetória do mordomo não acaba naquilo que ele faz, mas em quem ele se torna. E essa foi algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. E como eu comecei falando lá da autoridade, né, que eu falei que eu tinha pedido a Deus, o Senhor falou comigo sobre a autoridade. E ele falou, a sua autoridade não está naquilo que você faz, mas em quem você decide ser no meio do caminho. Enquanto você decide ser essa pessoa que eu estou te formando no meio do caminho, você vai sendo cheia de autoridade. E o meu poder vai enchendo você. E aí, quando eu pedi ao Senhor autoridade, eu não sabia como que eu tinha isso. Eu achava que era assim, eu vou falar e o Senhor vai me respaldar. Eu não vou simplesmente ficar falando. Eu sempre tive facilidade de falar, vocês sabem que eu falo pra caramba. Mas eu sempre fui mais assim, eu falava, Senhor, se o Senhor não me der a palavra, eu não vou ter o que falar. E Ele me dava. Mas eu ainda ia baseada na capacidade que Ele me deu, não na capacidade que a gente aprendeu de aprofundamento, para que Ele me encha sem desperdiçar, para que eu transborde, mas no falar em público, no me expressar, não fazer um bom texto, uma boa redação. E o Senhor me usou assim durante um tempo, mas nesse tempo, e principalmente aqui com os estudos, o Senhor falou que você entenda que a sua autoridade está em quem você decide ser no meio do caminho.
E esse foi um ano também para mim que vocês sabem que o Senhor me expôs, né, de uma maneira que eu não estava esperando esse ano, não, ano passado. Que eu não estava esperando, eu não estava esperando que o Senhor me colocasse num nível de exposição como ele colocou, de uma maneira que eu não queria que ele colocasse. É, a ponto de pessoas que até hoje falam, não, porque fulano falou para fulano, que falou para fulano, que chegou até mim, o que aconteceu com você, mas aí eu vim falar com você, tô vendo que você tá bem, que você... Eu falei, meu Deus, eu não sei o que te deu na cabeça. Quando eu e Doni, a gente tava num momento de ficar muito... A gente já era muita gente, né? Mas assim, num momento muito nosso ali, escondidos, o Senhor simplesmente pegou tudo e jogou no ventilador. E eu falei, meu Deus, e agora? Foi TV, foi internet, foi as pessoas, foi uma cidade, foi o outro, foi... Esse dia eu vou contar só esse detalhe para vocês. Meu pai, né, graças a Deus, foi promovido aqui nesse curso que ele estava fazendo, ele é policial, né? Um coronel aí de Salvador, importante, veio fazer um evento aqui. E ele foi falar com o coronel. E aí ele falou, tive em Salvador no início do ano. Não, no final do ano passado, porque ele falou isso em 2021, em 2022. Aí o coronel, foi passear? Ele, não. Aí ele comentou que tinha sido e o coronel falou, eu sei desse caso. Esse caso ficou lá. Todo mundo ficou falando desse caso. Eu falei, Deus, por que o Senhor expôs a minha vida nesse nível, nesse grau de luz no sentido, assim, não do Senhor ser na luz, mas no sentido das pessoas olharem para mim, eu não queria esse holofote. Ainda mais nesse sentido, isso eu quis me esconder, sabe? E no tempo que eu quis me esconder, o Senhor falou, vai lá e fala pro pessoal. Eu falei, eu não tenho nada para falar para esse pessoal, eu não tenho nada. Eu tô aqui perdida comigo mesmo e não tenho nada para falar para ninguém. E o Senhor falou, você tem. Aí eu falei, eu não tenho. E aí mesmo assim eu fui e eu descobri que enquanto eu estava me disponibilizando a fazer, o Senhor estava derramando em mim quem Ele queria que eu fosse. E nisso eu estava derramando em vocês o que Ele queria falar com vocês. Então, assim, foi um processo para mim de muito aprendizado mesmo. Eu queria dizer para vocês que a autoridade está naquilo que a gente vai se tornando. A Giovana falou aí que Deus colocou no coração dela que a importância de ser igreja. A gente sabe falar bem, a gente sabe pensar bem, a gente sabe argumentar bem, a gente sabe olhar a palavra e ver se isso está lá, se não está lá. A gente sabe, mas a gente está vivendo num tempo que as pessoas estão falando muito, tendo muita opinião, tendo muita autoridade, lugar de fala, e o Senhor está levando a gente pelo outro caminho, no lugar do seja. Não é sobre o lugar de fala, é sobre o lugar de quem você é. Aquilo que é seu te pertence por direito, porque Jesus conquistou para você e para mim. Então, quando eu aprendi que as pessoas eram alvo de tudo que eu estava fazendo, e aqui na igreja também tem uma visão muito forte a respeito de servir por algo maior. Todos os voluntários da igreja passam por um treinamento, uma visão referente a isso, servir por algo maior. E a gente aprende, tudo se resume às pessoas. Tudo, o objetivo de tudo que a gente faz é para que alguém no final do culto estenda a mão e diga, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. E então esse ano eu vi que o Senhor foi mudando isso em mim. E tipo não é o que você está fazendo, é sobre quem você está amando. E isso fala sobre o que a gente falou dos nossos atos, né, de rendição diante de Deus, que é a nossa adoração. Que é simplesmente dizer, eu tinha direito de ter isso para mim, mas eu não quero, eu prefiro que você tenha. Eu tenho direito de buscar isso para mim, mas eu prefiro te ajudar a buscar primeiro. E não é que a gente vai ficar esquecido, é que a gente aprendeu a literalmente amar as pessoas. E eu sei que eu não estou falando assim, nenhuma novidade, mas eu queria muito expressar isso para vocês, porque vocês fizeram parte disso. E eu espero que vocês consigam também internalizar isso. A gente falou muito sobre esse crescimento, sobre essa maturidade. A Efraim, ela tem uma visão, né, de ser reconhecidos pelo amor. E é o amor às pessoas mesmo. Quem vocês estão se tornando, quem eu estou me tornando, quem a Igreja de Cristo está se tornando, para que a gente seja. E assim, foi também
um outro nível de unção que eu recebi enquanto eu estava aqui com vocês. Como eu aprendi a depender menos das minhas habilidades e mais do Senhor, tinha dia que eu sentava aqui, acredite, eu tinha escrito a aula, mas ainda não tinha me vindo a revelação do que o Senhor queria falar para aquele dia. Eu falei, Senhor, eu não tenho o que dizer, além dos versículos que eu escrevi aqui. E geralmente eram os dias que eu estava mais moída. E aí, quando eu sentava e eu lia, o Senhor começava a ministrar no meu coração. Então, a maior parte das coisas que eu falei com vocês veio na hora. Veio para mim, para vocês. Veio uma revelação direta do Senhor para nós. Veio quando eu não esperava que vinha. Então, assim, eu queria deixar para vocês, ainda que vocês estejam passando por dores, que vocês estejam se sentindo doídos, que vocês estejam se sentindo sem nada. É nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa se você se colocar disponível. Porque você entende que não é sobre o que você faz bem, ou sobre o que alguém vai dizer que você faz bem. É sobre a dependência da unção, a dependência do Senhor, que você se permitiu ter estrutura para carregar a glória de Deus. E por causa disso, você se permitiu ser cavado por Ele. Então, Ele está se derramando mais. Não tenham medo. Também não olhem para as pessoas segundo o que as pessoas podem fazer ou não. Lógico que as habilidades do Senhor são uma bênção, mas segundo quem o Senhor direcionar que aquela pessoa está se tornando, porque Ele sabe quem aquela pessoa está se tornando. Se eu fosse olhar para mim esse ano, eu ia falar, meu Deus, chama qualquer pessoa para falar para esse pessoal, menos eu. Menos eu. E o Senhor falou, não, eu quero usar você. E eu falava para Deus assim, Deus, eu tenho esse jeito de criança, eu tenho esse jeito infantil, eu tenho esse jeito de menina. Ninguém leva muito a sério as coisas que eu faço, que eu brinco muito, né? Tipo, eu sou boba, no bom sentido da palavra. E eu falei assim, muda esse jeito meu, Senhor. Foi uma das coisas que eu pedi para o Senhor quando eu pedi autoridade. E esse ano ele me deu uma palavra e falou assim, eu quero te usar exatamente do jeito que você é. Mas aí ninguém vai acreditar em mim. Ele falou assim, eu vou te usar do jeito que você é. Porque não é você que convence ninguém. Sou eu através de você. E eu quero te usar exatamente assim. E aí isso também me fez entender aquilo que eu falei para vocês, dessa eu mais o Espírito Santo é igual a quê? Porque o Senhor não quer mudar o seu jeito. Ele quer mudar, transformar o nosso caráter. Mas não quem você é. Ele fez você assim. Eu já tentei, eu lembro que uma vez em Salvador eu tentei ser uma pessoa séria, calma, falava. Ser tipo Binha, sabe? Tipo Tia Shirley, assim. Ser tipo uma lady, assim, ser bem tranquila, falar pouco, só me responder o que me perguntassem. Ou seja, e aí fiz isso aí um tempo, fiz isso aí algumas semanas. E aí eu achando que eu tava assim super bem. Eu falei, agora os outros vão achar que eu sou madura, quer ver? E aí, um dia o sogro chegou pra mim, como com o olhar dele de pastor e de sogro, falou assim, o que tá acontecendo com você? Você tá triste? Aí eu falei, eu? Não, eu tô bem, tô madura, tô jovem, tô saudável. E aí eu falei, não, eu tô bem. E ele falou assim, tá bem? Eu falei, tô. E ele, não tem nada acontecendo? Aí eu falei com ele, não, eu tô tentando mudar meu jeito, né? Porque eu já tenho não sei quantos anos e eu preciso mudar ele. Mas essa não é você. Ele falou pra mim, essa não é a Nath. E aí aquilo entrou, sabe? Ao mesmo tempo que entrou em mim, me deu um alívio. Entrou em mim e disse, realmente não sou eu. Então eu queria dizer para vocês que vocês sirvam a Deus do jeito que vocês são. O nosso caráter, ele vai mudar. Se você for um bom mordomo, ele vai mudar. Graças a Deus por isso. Para ficar igualzinho o caráter de Cristo. Para que a gente não seja grosseiro, para que a gente não minta, para que a gente não queira ser vaidoso, para que a gente não seja orgulhoso, para que a gente diminua e ele cresça, como está aí a blusa de Tia Havana. Mas o seu jeito é seu. Então sirva ao Senhor com o seu jeitinho. Porque o seu jeitinho vai alcançar exatamente as pessoas que Ele quer alcançar através de você. Eu também, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive com esse estudo foi o dia que o Senhor falou através da minha boca para mim e para vocês aquela frase dos ministros. Quando eu estava ministrando para vocês sobre os ministros, que eram como aqueles servos que ficavam remando, né? Ali debaixo, na parte inferior do navio. O Senhor falou
uma frase através de mim que eu só fui pensar depois direito no que ele tinha falado, porque eu sabia que tinha sido ele. Ele falou: enquanto você não largar o remo, você tem autoridade. Enquanto você não largar o remo, que no nosso contexto era o reino, você tem autoridade. E aquele dia, vocês não sabem, mas foi um dia muito importante para mim, porque eu estava numa semana que eu estava assim muito doída, muito dolorida. Foi um ano muito doloroso para mim. E naquela semana eu estava falando para Deus: Deus, eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou desistir. Não era do estudo, não, era de tipo do caminho que o Senhor me colocou para esse tempo. Eu falei: Deus, eu não tô. Eu acho que foi até uma semana que eu pedi oração para vocês, não me lembro que isso foi num sábado, algum dia que vocês oraram por mim. Se eu não me engano, foi nessa semana. Mas eu falei: Deus, eu não tô aguentando, eu não tô dando conta. O Senhor confiou em mim, mas eu não tô dando conta. E aí eu falei: eu tô pensando em desistir. Assim, é como se figuradamente minha mão fosse fazendo assim, já ela para largar. E aí quando eu tava falando com vocês, o Senhor falou para mim: enquanto eu já dei a direção, enquanto você não largar o remo, você tem autoridade. E aí, quando o Senhor falou, quando acabou aquela live, eu me ajoelhei aqui, eu chorei aos pés do Senhor e eu agradeci a Deus, porque Ele usou essa oportunidade de falar para vocês, enquanto eu derramava para vocês, para me manter de pé. E o Senhor me fez perceber, muitas vezes esse ano eu quis desistir. E essa é uma característica do mordomo, né? Que ele não está fazendo por ele está fazendo por algo maior. Ele está fazendo pelo reino. E às vezes eu quis desistir, o Senhor falou: mas o que fulano que está olhando para você vai pensar? E o que o outro fulano vai fazer se você desistir? E antes eu pensaria assim: mas não tem nada a ver com a vida de fulano. Fulano que te busque e que fique firme com o Senhor. Mas como o Senhor disse que era sobre amar pessoas, muitas vezes esse ano eu continuei com o Senhor. Não é desviar, não, é no propósito que Ele me colocou, por amor às pessoas. E Ele falou: é por isso que eu coloquei você com uma nuvem de testemunhas. E é por isso que você não pode desistir. E é engraçado que quando eu conseguia me manter, vinha alguém e falava: você não sabe, mas eu estou olhando o que você está fazendo, você está falando comigo, você está mexendo comigo. E eu sabia que não era eu, era Deus. Porque se dependesse de mim, eu estava deitada numa cama até hoje chorando. Se dependesse de mim, eu estava só o caco. Como eu falo, se tirar o Espírito Santo, você só tem os cacos espalhados. É ele que está juntando tudo. E não é para me remendar, não. É para fazer tudo novo mesmo em mim. E eu queria que vocês também guardassem isso. Enquanto vocês decidem servir ao Senhor, Ele também, quando Ele não deixa você desistir, Ele está te tornando mais forte. Ele está confiando em você, como a gente falou. Ele está te aprofundando, Ele está te dando estrutura para carregar a glória dele. E aí, para já ir finalizando, eu queria também deixar para vocês, por causa disso, eu já falei isso, eu também aprendi isso esse ano. Estejam prontos para servir da maneira que o Senhor quiser. Seja numa live, seja com um cargo na igreja, seja com um título na sociedade, seja com nada disso, apenas enquanto você está respirando e existindo. Seja falando com pessoas de grande escalão, seja falando com um mendigo na rua, que espiritualmente tem o mesmo valor, mas socialmente não. Para a sociedade eles têm status diferentes. Mas estejam sempre prontos para abraçar a obra de Deus e não soltar. E se o Senhor colocar a gente em lugares altos, que a gente possa ir. E não ter medo de pegar, de abraçar esses lugares altos, porque a gente sabe que se depender da gente está moído. Mas é o Senhor através de nós. Uma vez esse ano o Senhor me usou também para falar, conversando com uma amiga. Ele falou comigo, ele falou assim: agora eu não tenho problema se o mundo inteiro olhar para você, porque você sabe que não tem nada a ver com você, sou eu. Porque quando dependeu de você, quebrou, estragou, deu errado, falhou, você errou, traiu, no sentido da aliança com Deus, parou no meio do caminho, foi infiel, mas agora você sabe que enquanto você está moída, eu uso você e vou te transformando. E aí não importa se o mundo inteiro olhar para você, você vai saber que sou eu. Então eu queria deixar essa frase para vocês,
que não é nada nosso, não é nada sobre nós, é tudo do Senhor, é tudo do reino, para o reino, em prol do reino. E quando a gente tem esse coração de servo, a gente tem um coração que ama as pessoas acima de todas as coisas. Não é sobre o que a gente faz, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente conquista, mas é quem é que vai chegar lá com a gente. E não é assim para conquistar. Às vezes você vai fazer um ato que é só seu, ninguém vai estar com você naquele momento. Mas a quantidade de pessoas que ficaram no caminho com você faz aquela conquista ser delas também. Eu falei com vocês, se não fosse a intercessão da igreja, eu não estaria de pé, tenho certeza disso. Então eu sei que também nesse aprendizado vocês estão aí, e assim na vida de vocês também, muitas pessoas vão fazer parte da caminhada, da jornada e da conquista, mesmo que não estejam lá fisicamente com você naquele momento. Então, eu queria agradecer a vocês, por vocês me amarem, por me ensinarem a amar de volta, por Deus usar vocês para me ensinarem a amar as pessoas mais do que o que eu faço. E principalmente, assim, essa parte específica, eu queria agradecer a Tia Vanna, porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida, porque ela me incentivou a abraçar aquilo que eu nasci para ser e fazer, sem ter medo de não ser comum para a sociedade. Desde antes, eu contei essa história aqui para vocês, o Senhor falou, eu quero que você, ele fala para mim, você é uma pregadora, você é uma ministra perante mim, eu quero que você faça teologia, eu quero que você ensine as pessoas, eu quero que você inspire as pessoas a terem um relacionamento comigo, eu vou colocar as palavras na sua boca, eu quero que você fale exatamente o que eu falar. E eu me recolhia, eu não fazia, eu não falava, eu não pisava firme com o meu pé, não no sentido de rebelião, mas no sentido de eu sei, como Tia Vanna fala, eu tenho convicção de que foi para isso que eu nasci, de que é isso que o Senhor está mandando eu fazer. Eu preciso falar sobre isso. Deus me ajudou a abraçar isso e a não ficar tão insegura a respeito de quem eu sou, a abraçar isso e me manter firme com Deus a respeito da identidade que Ele me deu, que é quem eu sou, que não importa se não é o comum para a sociedade, é o que Deus me criou para ser. Então eu queria agradecer a Tia Van, porque ela me abençoou muito nesse sentido, me abençoou muito porque ela me abraçou como eu sou. E Tia Van uma vez falou para mim, você é uma artista. E eu sempre achava que a minha cabeça criativa era um problema. Ela falou para mim, não, quando você ensina, dá pra gente entender. E eu falava, gente, mas eu nem tenho a rotina da leitura da palavra ali. E o Senhor me levou para aquele lugar, sabe? E eu queria agradecer ela por me inspirar, me incentivar e me dar esse lugar que eu sei que foi porque ela confiou no Senhor antes de confiar em mim. Também, por último, eu queria indicar para vocês 4 livrinhos. Na verdade, 5. Um Tia Vanna indicou. Eu não tenho ele aqui para mostrar, que é A Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Sobre a mordomia cristã, a gente falou sobre crescimento e amadurecimento. Tia Vanna falou isso na oração. E eu trouxe 4 livros para vocês que falam a respeito exatamente disso. Porque não tem como a gente entender a mordomia cristã sem ser maduro. Então, eu queria deixar para vocês esse livro sobre a maturidade, também do pastor Luciano Subirá. É um livro maravilhoso. Ele fala sobre o acesso à herança plena, que somente os filhos maduros têm acesso à herança plena. Quando a gente é menino, a gente nada se difere de um escravo, porque a gente ainda não sabe usar aquilo que foi dado a nós e a gente desperdiça. Então, queria deixar esse aqui. Queria deixar esse aqui, Crescendo Espiritualmente, também do Kenneth Hagin, daquele outro autor da série de lives de oração. É um livro maravilhoso, ele vai falando sobre a nossa trajetória do homem natural, da nova natureza do homem carnal, do homem que é o homem espiritual que discerne todas as coisas, que é onde nós devemos chegar. Queria deixar para vocês esse também. Queria deixar esse aqui também do D.A. Carson, que é o Cristão Verdadeiro. Ele faz uma exposição a respeito da Carta de Filipenses. Então, ele fala sobre a gente colocar o Evangelho em primeiro lugar, sobre desenvolver uma perspectiva bíblica, né, em relação à cruz, para deixar a gente ser moldado através dos nossos sofrimentos, a imitar os cristãos maduros na fé e a gente decidir a nunca desistir, nunca largar o remo, nunca desistir da nossa caminhada cristã para buscar as virtudes
que estão escritos na palavra de Deus, o cristão verdadeiro. E por último, eu queria indicar esse aqui, que é praticamente um livro de bolsa. Ele é bem pequenininho, olha só, ele é quase do tamanho da minha mão. É um livro maravilhoso chamado O Coração Submisso, do Pedro Estrela. Ele é um livro que fala dos níveis de autoridade, a importância da submissão, a importância da obediência, de a gente se sujeitar não só a Cristo, mas a essas autoridades. E sobre a rebelião, que é o contrário da submissão. E é um livro poderoso, é um livro aparentemente pequeno, mas é com aqueles perfuminhos que tem, você pinga um pouquinho e a fragrância cola na gente. Então eu queria indicar muito esse aqui para vocês, O Coração Submisso, do Pedro Estrela. A gente falou sobre a submissão também. E é isso, gente. Obrigada, Deus abençoe vocês. A Val já falou que tem o próximo tema, o próximo estudo. Eu falei, Senhor, me ajuda, bora lá. E eu acho que tem tudo a ver com esse novo aprendizado que eu tive sobre amar pessoas. Então, Deus já está fazendo mais algo melhor para que eu me aprofunde